Retomando, então, os debates orais, agora é o momento da fala da defesa. Doutora Juliette Gonçalves dos Santos, agora são 20h07. A doutora tem a palavra. Inicio cumprimentando o Dr. Bruno. Uma satisfação estar aqui no plenário com Vossa Excelência. É uma honra, uma satisfação. Eu passo a cumprimentar o meu professor. Hoje, inclusive, é dia do professor. Então, eu lhe cumprimento, digo que é muito gratificante para mim dividir a tribuna com o senhor. E eu prometo ser leal às provas do processo. Então, os meus agradecimentos. O doutor Fernando não está aí, né? Fernando Gonzalez saiu? Tá. Doutor também, meus cumprimentos. Cumprimento a Polícia Civil. Muitos dos policiais que estão aqui presentes eu conheço. Os policiais da DRACO, da Delegacia de Proteção ao Grupo de Vulneráveis, delegada Alexandra, delegado Patela, Zacarias, promotora Valdirene. Eu me solidarizo com tudo que está acontecendo aqui e eu dedico respeito a vocês em todas as minhas falas, em todas os argumentos, sustentações que eu vou fazer aqui. Eu vou ser extremamente respeitosa e ser extremamente leal à prova que foi produzida ao longo do processo. Eu cumprimento aos senhores jurados. A missão hoje aqui é muito difícil, não tenho dúvida disso. Nós estamos julgando o Anderson. O Anderson está sendo acusado aqui de 6 tentativas de homicídio contra os policiais. A vítima Laline foi baleada. Então, é um processo difícil. E a única coisa que eu peço, enquanto advogada de defesa, é que vocês julguem o processo que está sendo discutido aqui. De fato, o Anderson, a pessoa dele, eu pude observar ao longo da fala do Ministério Público e, de início, em nenhum momento eu escondi, de fato, o Anderson. Ele tem processo criminal por tráfico de drogas, ele já foi preso, já foi processado. Atualmente, ele está em cumprimento de pena por tráfico de drogas. Ele, faz cerca de 7 meses, ele foi agraciado pelo juiz da execução penal. Então, eu começo apresentando o réu aqui. O réu, na verdade, ele tem uma folha de antecedentes aqui. Eu acho importante pontuar, eu vi falarem acerca dele envolvido com práticas de homicídios. De fato, não tem. A gente tem ali ocorrências de ameaça, de lesão corporal. Inclusive, existe ali uma acusação de 2015, em que ele foi preso em via pública, portando uma arma de fogo. Ele foi abordado pela Brigada Militar, e, inclusive, houve uma pequena perseguição policial nessa ocorrência de 2015, e ele não reagiu à abordagem. Então, é importante pontuar, porque, sem ser essa oportunidade aqui, em outra oportunidade, em 2015, de fato, ele foi preso portando arma de fogo. Numa situação em via pública, na época a Brigada Militar, não os policiais da delegacia, da 3ª Delegacia de Rio Grande, efetuaram a abordagem e, de fato, ele estava, na ocasião, com uma arma de uso permitido e uma pequena porção de droga. Fora esses processos de 2015, 2016, a gente tem a prática de tráfico de drogas. É esse que, na verdade, é uma das primeiras condenações do Anderson. Na verdade, quando aconteceu o fato desse processo aqui, o Anderson estava em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, fazia cerca de 1 ano e 2 meses, ele estava de prisão domiciliar, e ele ainda não estava em cumprimento de pena. Na verdade, na época, o que ele tinha é essa primeira condenação por tráfico de drogas, na forma privilegiada, por ser a primeira vez que ele registrou envolvimento com tráfico de drogas. Então, é importante pontuar que, na época, ele foi preso em janeiro. Em março, o juiz da 2ª Vara Criminal, o Dr. Roger, por conta exatamente do problema que ele tem na vista,
por estar perdendo a visão, ele se submeteu a um processo cirúrgico com o Dr. Amaral, e ele recuperou a vista em casa, porque o ambiente do presídio é um ambiente contaminado, por conta da fumaça, do uso de cigarro e até mesmo outras drogas dentro do sistema prisional. Então, ele estava em prisão domiciliar. Na verdade, ele ainda não estava em cumprimento de pena. O registro que ele tinha, de fato, é um tráfico privilegiado. E, em janeiro, foi quando nós nos conhecemos. A prisão que os policiais narram aqui, que o Eduardo Rode, que sentou aqui, disse que abordou ele em via pública. Ele foi cercado por veículos, ele não reagiu à abordagem. Policiais da 3ª delegacia, ele se rendeu, ele foi preso na ocasião com meio quilo de crack, e nós não escondemos, isso está no processo. E logo após, ele é encaminhado à delegacia, ele é preso, ele fica preso até março de 2021, e quando em agosto, ele, na verdade, em março, ele é colocado em prisão domiciliar. Então, ele fica preso de janeiro a março, dentro do sistema prisional, ele sai para ficar em prisão domiciliar. Então, na ocasião, ele se encontrava em prisão domiciliar há cerca de 1 ano e 2 meses. Essas informações que o promotor Márcio, o Dr. Fernando mostraram aqui, de fato aconteceram, né? O motivo que a 3ª delegacia de polícia foi até a casa do Anderson foi para cumprir um mandado de busca e um mandado de prisão. Então, decorrente exatamente dessa conversa que ele teve em agosto de 2021, do ano anterior. Então, em agosto de 2021, ele teve esses diálogos aqui, que o promotor, o Dr. Fernando, pontuou para vocês, que, de fato, ele adquire uma droga, cocaína, crack, para vender. Ele estava em liberdade fazia cerca de 5 meses, quando ele tomou a atitude de adquirir essa droga para vender. Eu perguntei para ele o porquê que ele ficou tanto tempo sem ter contato com a criminalidade e por que ele acabou tendo contato com essas pessoas que são envolvidas no meio criminoso para poder adquirir essa droga, e a conversa está ali de forma explícita. E ele me disse, eu tinha uma dívida, né, decorrente da minha primeira prisão, e eu tinha que pagar isso. Eu tentei de todas as formas, de março a agosto, cerca de 5 meses eu fiquei em prisão domiciliar, e não consegui. Então, eu acabei falando exatamente com as mesmas pessoas que eu tive envolvimento para adquirir isso, para que, de alguma forma, eu saldasse essa dívida. E, de fato, ele fez isso. Quando, em agosto, ele tem essa conversa, a gente tem aí setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e dia 1º de abril que acontecem os fatos que a gente está discutindo aqui. E é muito delicada a situação, porque a defesa não pede aqui que ele seja absolvido. Na verdade, eu me lembro como se fosse hoje, ou seja, a delegacia do Cassino foi na casa dele, cumprir mandado de busca, mandado de prisão, ele estava de tornozeleira eletrônica, há 1 ano e 2 meses. Desde essa conversa que o Dr. Fernando colocou aqui, agosto, se passaram 8 meses quando a polícia entra na casa dele para cumprir o mandado de busca e o mandado de prisão em desfavor a ele. E agora eu vou para o dia do fato. Esposa e filho me ligaram. Juliette, o pai baleou um civil, e eu, sem entender, eu digo, tá, mas como assim? O que aconteceu? Eu vou para a delegacia. E aí, chegando na delegacia, tomamos conhecimento que era a policial Laline. E eu lembro que, em um primeiro momento, na época, o delegado Michael, muito sábio, disse, doutora, a gente tira ele da DPPA aqui e a gente leva para uma outra delegacia, ele da Praça Saraiva, que antigamente era a delegacia de homicídios, a primeira DP. Eu digo, tudo bem, porque para não vir imprensa, esse tipo de coisa, preservar ele. Eu digo, tudo bem, delegado. Então, ele foi ali para a primeira delegacia de polícia, e eu lembro que logo que eu falei com ele, a primeira pergunta que ele me fez era, né, da condição de saúde da policial. Ele disse, Juliette, eu me sinto tão culpado, porque quando eu identifiquei que eram policiais, imediatamente eu parei de atirar, e, de fato, a arma que aparece ali é a arma que ele portava. Ainda tinham cerca de 6 munições dessa arma aqui, para pelo menos 6 policiais no pátio dele. E ele disse, Juliette, eu ouvi muito a voz do Jandir, a Cris ouviu, me disse, eu parei imediatamente, eu entreguei a arma que eu tinha, ainda tinham 6 munições,
E logo em seguida os policiais me prenderam. Eu acho importante agora falar já do dia do fato, para vocês conseguirem compreender que na fase policial o advogado tem acesso a quê? Ao depoimento dos policiais que cumpriram as buscas no dia de fato, ao depoimento do Anderson e ao auto de apreensão, que de fato houve um auto de apreensão de uma arma e 6 munições. Isso aqui é o que nós tínhamos. Desde o primeiro momento, eu confiei fielmente no relato que ele me disse. Ele disse para mim, Juliette, os policiais, eu conheço todos eles estiveram na minha casa. Jandir, Eduardo, Luffit, que não esteve no dia, mas conhecia. Todos eles estiveram na minha casa em mais de uma oportunidade. Eu nunca reagi à prisão. E nesse dia, ele disse que ele só reagiu em um primeiro momento porque ele não ouviu que eram policiais. Então, vocês conseguem entender que a fala do Anderson é exatamente... ele confirma o relato dos policiais. Em nenhum momento ele disse aqui que os policiais não anunciaram que eram policiais. Pelo contrário, ele não ouviu. Mas quando ele ouviu, ele parou. Ele cessou. Imediatamente ele parou. E na época, eu dizia, buscando convencimento do porquê que de fato ele não teve a intenção de tirar a vida. E aí eu me coloquei na situação dele. Essa arma, ela é uma arma com numeração. Essa arma ela tem um proprietário e ela não tem nenhum registro de furto. E na época, inclusive, o nosso atual presidente permitia que pessoas portassem essa arma para defesa pessoal. Isso é importante vocês saberem por quê. Porque o Anderson estava dentro da casa dele, era a informação que eu tinha, os policiais entraram, se anunciando que eram policiais, e nós não duvidamos disso em nenhum momento. Os policiais entram, anunciam que eram policiais, tão logo ele ouve a voz do Jandir, ele para, ele se entrega. Ele entrega exatamente essa arma que o Dr. Márcio mostrou para vocês. E o que me dá mais certeza que ele não teve a intenção de enfrentar os policiais é que o crime, na época, por ele portar essa arma de fogo aqui, dependendo do entendimento do juiz, é uma pena que era de 1 ano, ou daqui a pouco até mesmo uma pena de 3 anos, porque, de fato, uma .40 é uma arma restrita. Vocês conseguem entender qual a vontade dele, tendo conhecimento absoluto que eram policiais, olhando, identificando, ele assumiu o risco de tirar a vida de 6 policiais, se o crime que ele tinha com ele é uma arma que dá uma pena para ele que não é nem no regime inicial fechado. Eu estou falando de uma pena de 3 anos, 4 anos, isso está no Código Penal. Vocês conseguem entender que, se de fato ele fez de forma proposital, a gravidade da conduta praticada, dele ter enfrentado os policiais, era muito maior do que se ele não tivesse resistido à prisão. Porque o que ele tinha, de fato, é a arma que o doutor mostrou. Que, na época, era uma arma que era autorizada, poderiam pessoas, cidadãos, ter a arma, mas desde que estivessem com um porte de arma. Isso me convence muito, porque eu dizia, Anderson, tu investiu contra a polícia. São 6 tentativas, que a pena parte de 12 anos, e tu não te entregou, sendo que o que tu tinha era uma arma que tem uma pena menor, que é um crime que não tem violência e grave ameaça à pessoa. Então, a defesa do Anderson foi toda construída exatamente dessa forma, pautada nas provas do processo. Ele me convenceu. Não faz sentido. Não faz sentido ele investir contra os policiais, sendo que o momento dele se entregar ali era mais benéfico para ele. Eu não consigo imaginar o porquê que ele quis isso. Porque, de fato, ele não quis, e eu estou convencida disso. Não bastasse isso, uma outra coisa que eu tenho certeza que ele não teve a intenção, porque eu quero que vocês julguem ele desse fato aqui. Vocês não podem ir para casa com a decisão de que, de alguma forma, possam estar influenciados pelo passado dele. Ele não nega aqui.
Está aqui, ele falou. Eu não nego, está aqui. Tudo aqui. Vocês conseguem entender que ele estava há 1 ano e 2 meses de tornozeleira eletrônica? Quantos policiais eles entraram? O Anderson estava de tornozeleira que nem ele está aqui. Aí eu pergunto, como é que uma pessoa quer resistir à prisão? Não, eu tomei ciência, são policiais, eu vou assumir o risco de matar eles, porque eu não quero ser preso. Sendo que ele estava em prisão domiciliar, tinha um processo criminal por tráfico privilegiado, era a condenação confirmada que ele tinha. Uma pena de um crime que não exige nem prisão, porque a gente manda prender uma pena acima de 4, e monitorado pelo Estado. Vocês conseguem entender que ele estava dentro de casa e ele não tinha nenhuma intenção de enfrentar os policiais. E por que estou convencida? Porque a tornozeleira eletrônica é um dispositivo que ele estava aqui há pouco carregando ela. E ele tem a transmissão em 24 horas. O agente penitenciário ele fica com o sinal de alerta e ele sabe em tempo integral o deslocamento do Anderson. Então, quando eu tive acesso a essa informação, não, de fato, que intenção ele tinha? Então, vê se eu entendi. Identifiquei, eram policiais, eu vou investir contra eles, eu vou atirar para mim me ocultar de algum crime que não admite prisão, que eu não ia para a cadeia por isso, e eu estou de tornozeleira e eu vou ter tempo de cortar a tornozeleira para fugir, eu não consigo entender. Isso, para mim, afasta a intenção dele. Eu acredito na palavra dele exatamente por isso. E ele disse para mim, Juliette, eu ouvi a voz do Jandir, ouvi, parei, entreguei a arma, disse para os policiais que a minha residência foi alvo de diversos disparos de arma de fogo. Acerca dos atentados que ele fala aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu quero que mostre o laudo. Essa residência é a casa dele. Vai baixando. Uma residência humilde, eu não consigo imaginar uma pessoa com tanta fama que foi colocada aqui como um líder de uma facção criminosa, morar numa residência tão humilde, mas de fato é a casa dele, aqui. Conforme ele disse, a Laline, de acordo com o depoimento dos policiais, foi a última a entrar, e ela caiu exatamente aqui. Eu acreditei ainda mais no depoimento do Anderson, porque o Eduardo Rode, o policial que deu o depoimento, ele confirma. Quando eu coloquei a mão para arrombar, eu ouvi os disparos. Ou seja, quer dizer que se ele tivesse conhecimento que eram policiais, lá no início, quando eles entraram, porque teoricamente ele teria conhecimento, ele teria que ter efetuado os disparos. E Deus foi tão justo com eles, e os policiais na instrução, porque a gente fala na polícia, a gente fala em juízo, então o Eduardo, o Douglas, o Jandir, que teve aqui, que tem mais de 30 anos de polícia, eles deram depoimento em juízo. E no depoimento em juízo, eles são muito esclarecedores, assim. Eles foram muito honestos. Em nenhum momento eu vi da parte deles uma atitude, um comportamento, um relato que não fosse pautado na verdade. E o Eduardo fala, eu coloquei a mão para arrombar a porta, escutei os barulhos dos tiros. Isso ele falou aqui. Eu vi que ele revelou aqui, eu perguntei para ele se antes, e ele não. Botei a mão, tentei arrombar, ouvi. Mostra a casa, para os jurados entenderem os disparos dessa residência. Essa janela aqui é importante falar. Eu ia falar dos atentados depois, mas essa janela aqui é onde era o quarto da Andressa. A Andressa, filha dele, que foi baleada por um tiro nas costas. Tem laudo do IGP, tem a fotografia dela no dia. E de fato aconteceu, não é algo. Essa foto está no processo, nos meus memoriais. Tem direitinho aqui a marca, né, de um disparo. Foi exatamente nessa circunstância. E vai baixando ali, que eu quero mostrar para os jurados. Aí era um cômodo só, que era quarto, sala da Andressa. Esse é o portão da frente. Isso aí
foi um dos primeiros atentados que ele sofreu. Só essa parte, ela registra cerca de 9 disparos. Fechado, nós temos pelo menos 12 marcas de tiros de fora para dentro. Ou seja, ele se arrepende muito de não ter procurado a polícia para fazer os registros. E, na época, eu fiz um requerimento para o Dr. Fernando Aranaldi, era o juiz da vara do júri, ele autorizou. Eu lembro que eu pedi uma reprodução simulada dos fatos. Não precisa. O depoimento do Anderson vai de encontro com o depoimento dos policiais. E ele autorizou a perícia do IGP. Agora, continua. Pode ir mostrando. Eles são muito detalhados, né? Ali são os disparos já pela parte interior ali, que eles identificam o orifício de entrada, o orifício de saída. Pode continuar. Continua. Aqui. Aqui é a residência que ele estava, de fato. Aqui é a basculante, tá vendo? Aqui é a porta que o Eduardo entrou. Continua. Vai. Aqui, nós temos, de acordo com a perícia, o primeiro tiro do Anderson aqui. Perdão, não o primeiro tiro, mas um dos tiros. Foram 4 que a perícia concluiu, que ele deu 4 disparos. A gente tem uma marca aqui, de dentro para fora, de disparo. Essa seta vermelha. Ali é o interior da residência. A seta azul é um disparo, de fora para dentro, de algum dos atentados que ele sofreu. Continua. Mais de perto, o disparo que ele teria efetuado, parte de dentro. São detalhes. Esses azuis são todas marcas de fora para dentro. Coloca o 3, a perícia parte 3. Vai indo então. Eu quero que mostre a residência para mostrar para os jurados. Aqui é uma marca de disparo, ó, do Anderson. Tá vendo? Então aqui a gente tem aqui a ocasião de um disparo. E de fato, essa parede aqui dá exatamente aqui, ó, na basculante que o Dr. Márcio se referiu. Vai indo. A perícia chegando à conclusão que o disparo que entrou, saiu, foi a mesma munição, né? Vai. Pode descer. Aqui, importante. Essa imagem, no meu ponto de vista, é importante por quê? Eu trabalho exatamente com o depoimento dos policiais, que são testemunhas do órgão que acusa. O policial Eduardo, ele deixou claro aqui que quando ele tentou arrombar essa porta, correto, ele acabou caindo caco de vidro e ele ouviu o barulho de tiros e ele se abrigou. Analisando todos os achados, porque a gente tem aquele disparo que transfixou, a gente tem o da janela e a gente tem 2 aqui. A intenção do Anderson, no meu ponto de vista, é tão clara que ele não teve a intenção de tirar a vida. Sabe por quê? Porque como é que o policial Eduardo não foi atingido? O corpo dele ficou exatamente na frente dessa basculante. O que me faz crer que muito provavelmente esses disparos aqui, por mais que ele identificou uma pessoa com uma pistola, uma mão escura abrindo, não foram os primeiros disparos. Porque hoje nós estaríamos aqui com o policial Eduardo ferido. Isso aqui para mim demonstra a ausência dele, por mais que na ocasião ele pensasse que eram criminosos tentando entrar na casa dele, que ele ainda assim, os primeiros disparos, não foram diretamente no alvo que ele identificou naquele dia. Pode baixar? Isso aqui é a basculante, que o Dr. Márcio fala, tá vendo? Tem uma marca de tiro aqui, pode subir. Aqui, o corredor que ele fala, né? A basculante, tá vendo? O tiro pegou aqui. Tem uma imagem maior, vai. Aqui. Desce um pouco. Aqui, tá vendo? Nós não sabemos qual foi o disparo que atingiu a policial Laline.
Eu sei que ela foi uma das últimas a entrar. E eu chego à conclusão, não sei se foi o da janela, mas para ser o da janela ela teria que estar numa situação um pouco mais abrigada, eu diria. Eu não sei se foi o da basculante que atingiu ela, mas o laudo pericial aponta que, de fato, eu sustento, que eu não estou convencida. Quando o Anderson me disse, de fato, que não teve a intenção de tirar a vida dos policiais, ele nem sabiam que eram policiais, mas quando soube parou, foi com base no laudo pericial. Primeiro, de fato, ele não fez o registro policial, mas o laudo da casa dele mostra. Pode continuar. Isso é tudo marca de disparo de arma de fogo na residência dele. A conclusão do laudo pericial, que na portão da frente, 13 disparos, tem cerca de mais aí 7 disparos, então eu diria que um total de 17 nessa ocasião aqui. A residência dele foi alvo. Então, voltando ao dia do fato, quando eu chego na delegacia, da onde o delegado Michael colocou ele, por preservação dele, por conta da mídia, na hora, a preocupação inicial dele era com a Laline. Ele dizia, Juliette, ela em novembro entregou os objetos receptados, essa acusação que tem de receptação, ela fez o auto de restituição, porque não se conseguiu comprovar que eram furtados, foi a Laline que devolveu para a Cris. Estiveram lá na casa dele. E aí a Cris foi na delegacia e a Laline entregou. Ele diz, Juliette, eu não acredito que aconteceu isso. Como é que ela está? E a preocupação dele, o desespero dele, preocupado com a vida da policial, não era com ele. Ele nem sabia ainda que ele estava sendo acusado de 6 tentativas. Num primeiro momento, nós tínhamos conhecimento da tentativa da Laline. 6 tentativas, nós tivemos conhecimento, depois que a delegada Lígia fez o relatório final, e aí houve a inclusão da tentativa de todos os policiais que ingressaram no pátio dele. Então, eu volto a dizer para vocês que, no meu ponto de vista e pautado em provas, eu não me convenci de que, de fato, ele sabiam que eram policiais e ele assumiu o risco para daqui a pouco, ao que parece de alguma forma, se desvencilhar da prática de algum crime. De fato, a polícia estava entrando aí para cumprir mandado de busca e mandado de prisão. Prisão, ele não tinha conhecimento, da busca, muito menos. Eu não vi nada de favorável para ele ter conhecimento que eram policiais e enfrentar os policiais. Se o crime que ele tinha, de acordo com a lei que rege o país que a gente vive, a sociedade que a gente vive, não admitiria para ele nem uma pena em um regime gravoso. Então, isso foi algo que me convenceu muito. Aliado ao fato dele estar de tornozeleira eletrônica, porque na época ele estava de tornozeleira eletrônica. Uma outra coisa que eu fiquei muito impactada era, né, se a polícia tinha encontrado droga, porque os policiais certíssimos, dedicados com a vida da policial, eles acabam não fazendo uma busca minuciosa, e é totalmente compreensível. Mas ele não foi apreendido com droga na posse dele. Ele tinha tão somente essa arma. Repito para vocês, isso aqui é um outro ponto que, no meu ponto de vista, ficou redundante eu falar, mas é favorável para ele, porque ele entregou uma arma com 6 munições ainda. A gente tinha 6 policiais no pátio dele. Quer dizer que ele tinha toda a lesividade necessária para seguir atirando. E ele não fez isso. Então, cada vez eu me convenci ainda mais que ele não tinha o conhecimento. E eu preciso agora mostrar para vocês o depoimento dos mesmos policiais que deram testemunho aqui. Eu elencaria 3 policiais que foram muito esclarecedores, que é o policial Jandir, tem mais de 30 anos de profissão, o policial Eduardo, o policial Douglas e o policial Luffit, que deu depoimento aqui. Porque antes da gente parar aqui, a gente tem uma audiência, onde é exatamente para debater tudo. E eu vou pedir, porque aí eu já estava com praticamente a certeza de que ele não teve a intenção. Mas eu digo não.
a gente vai para a instrução processual, que é a parte em que o depoimento que é dito na delegacia tem validade de prova porque é falado na frente de um advogado, de um promotor e de um juiz. E eu quero que inicie com o depoimento do policial Douglas. Porque, de acordo com a ordem cronológica, de acordo com os elementos que eu tenho, foi exatamente assim. O Jandir desce, corta o cadeado, inclusive ele disse aqui que nem gritou polícia. Ele corta o cadeado, o Eduardo vai, 10 metros, um pouco mais, abre, e os disparos começam, eles se abrigam nas laterais. A Laline é uma das últimas a entrar, lamentavelmente acaba sendo baleada. Então, para vocês entenderem como é que foi a dinâmica do ingresso na casa do Anderson. Quero que vocês olhem. Esse é o promotor Rogério. Na época foi o promotor que fez a colheita da prova. E eu perguntei exatamente para o Douglas, porque eu queria saber. O Anderson disse que vocês estiveram na casa dele em outras oportunidades, em mais de uma vez, e ele nunca investiu contra vocês. Ele conhecia todos vocês. Eu quero que vocês... preciso saber disso. É verdade ou não? Eu quero que tu coloque 2 minutos a partir dos 50 segundos, por favor. Isso, 2 minutos e 50 segundos. Vamos ver. Anteriores, que o senhor acredita que uma, pelo menos, o senhor tem certeza que cumpriu uma cautelar lá? O senhor lembra de quais os fatos que estavam em investigação? Só pausa. Sim, na outra oportunidade. Esse é o promotor Dr. Rogério, fazendo as perguntas pertinentes para saber se Douglas esteve na casa do Anderson em outras oportunidades. Eu nem precisei perguntar na audiência, o Dr. Rogério perguntou, pode colocar. E recordo que prendemos ele em virtude de uma receptação. Tá. O senhor sabe se ele tinha investigações em relação a tráfico de drogas? Sim, senhor, com certeza. A minha dúvida é se na vez anterior a essa, a gente prendeu ele por tráfico. É só essa que eu não tenho certeza agora, nesse momento. Nessa outra vez que o senhor está se referindo, como é que foi feita a busca? Como é que vocês foram recebidos no local? O senhor pode nos contar dessa vez anterior? Sim, claro. A última vez anterior a essa que nós fomos, eu recordo que ao chegar havia uma pessoa na casa, um indivíduo na entrada da casa. Aliás, uma pessoa, não, 2 pessoas, estariam trabalhando no local, que nos receberam prontamente e facilitaram o acesso ao imóvel. Quando chegaram no imóvel, provavelmente deve ser o lado dos fundos, o réu estava lá? O Pico estava lá? Nessa vez anterior, não foi só o imóvel dos fundos, mas também existia uma revenda de uma lojinha, um barzinho, um boteco, na parte da frente. E sim, ele estava nos fundos. Se eu não me engano, dessa vez, inclusive, os filhos dele estavam dentro do imóvel, na sala, todos reunidos na sala. E como é que foi a abordagem? Tudo transcorreu tranquilamente? Houve alguma intercorrência, algum incidente? A abordagem, naquela oportunidade, não houve nenhuma intercorrência diferenciada. Foi uma abordagem normal, nosso ingresso, anunciando a nossa entrada, a necessidade de cumprimento de mandado. Foi exatamente como é o padrão. Tá bem. Referente aos fatos do dia 1º de abril, os senhores se dirigiram lá para cumprir cautelares? O Dr. Rogério, promotor de justiça, é o papel dele esclarecer os fatos. Ele pergunta exatamente do ingresso deles na residência do acusado. Eu quero que tu me coloque 11 minutos e 31 segundos. Ingressam ali no local, os senhores se apresentam como polícia civil, os senhores se anunciam como policiais civis para o cumprimento do mandado? Sim, sem dúvida. É assim, como uma prática, uma situação de resguardo, de defesa nossa. Às vezes até a técnica poderia até mandar que a gente permanecesse em silêncio,
a fim de garantir o elemento surpresa. Mas a verdade é que, por uma dificuldade de manter a surpresa, nós preferimos, por vezes, nos anunciarmos sempre. Ao romper um obstáculo, adentrar a casa de alguém, ainda mais numa situação conflagrada como nós temos, se torna essencial anunciar que é polícia. Porque, do contrário, a gente tem uma possibilidade de ser recebido a tiros, eventualmente, né? E nesse momento não foi diferente. A gente entrou, eu me lembro de gritar muito. Eu era polícia, 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 polícia. Talvez até em algum momento isso tenha feito com que o indivíduo tenha parado, não sei. Mas foi isso que nós fizemos e gritamos incessivamente que era polícia. Isso aí. O policial Douglas, ele é muito esclarecedor e ele é muito detalhista. E eu, inclusive, perguntei para ele, quando o Anderson ele tomou conhecimento que havia baleado uma policial, e se ele se recorda. Eu perguntei hoje para ele hoje aqui, ele, né, não se recorda, e eu super compreendo, né? Mas naquela época eu perguntei, e naquela época era uma proximidade maior com os fatos, né? Esse depoimento dele aqui foi pouco depois que aconteceu esse acidente. Tu podes colocar o 17 minutos. 25 segundos. Aí. Pode ser? Na ocasião de ele estar com algum telefone celular nas mãos, acompanhando? Não. Tá. Quando eu tive contato com ele, ele apenas largou uma arma no chão e pediu para que fosse algemado. Tá bem. O senhor se recorda pode pausar? Da onde vinham eles? Inclusive, na época eu perguntei, policial Douglas, ele relatou acerca dessas ameaças que ele sofreu? Ou seja, o que ele falou hoje aqui para vocês, eu perguntei se de fato, quando os policiais entraram, se ele falou. Coloca 18 minutos e 36 segundos. Ela lhe relatou, ou até mesmo o Anderson ali, né, de estar sofrendo algum tipo de ameaça, coisas nesse sentido? Sim, recordo que eles alegaram que haviam sido alvejados durante a madrugada ou algo do tipo. Foi o que ele alegou para ter atirado contra nós na nossa entrada. E foi até mesmo o que ele disse quando ele disse que, ao perceber que era a polícia, ele havia parado os disparos. Mas, na verdade, naquele momento, eu não sabia o que ele estava falando aquilo, se era só uma forma de tentar se escapar de uma situação após ver que a colega já havia sido atingida. Sim. Eu fiz uma outra pergunta também. Tá bem. Eu perguntei para ele também acerca dessas outras oportunidades, porque ele disse que, de fato, ele esteve na casa do Anderson. Eu perguntei para ele. 19 minutos e 30 segundos. Relatou que já teria ido, ouvido seu depoimento, em pelo menos uma oportunidade na residência do Anderson. Eu ia lhe perguntar se nessa ocasião que o senhor foi lá, o senhor efetuou a prisão dele, ele foi conduzido para a delegacia? Se o senhor se recorda? Não consigo dizer com certeza agora, nesse momento, se ele foi preso. Eu tenho ideia que sim, mas eu não consigo dizer com certeza. Tá bem. Eu vi que nessa ocasião o senhor relatou que foi recebido por alguém do lado de fora da residência e que foi cumprido o mandado de busca e foi tudo tranquilo. Eu ia lhe perguntar se houve voz de prisão nessa ocasião, que eu acho que é da receptação, que eu vi que o senhor relatou, e se nesse momento em que se faz a algemação da voz de prisão, ele ofereceu resistência, ou ele reagiu, ou ele até mesmo investiu contra vocês, autoridades policiais que estavam ali? Não, eu não recordo exatamente o momento da prisão dele. Eu creio que, como foi feita Eu não pude deixar de perguntar quando ele tomou ciência que ele acabou
baleando a policial Laline, se o policial se recorda do ânimo dele. Eu perguntei aqui, o policial disse que não se recorda, mas na época da audiência ali, o policial se recordou. 24 minutos e 17 segundos. Mas a sirene não. Tá bem. Uma última pergunta que surgiu, né, no transcorrer dos depoimentos. Quando foi percebido que havia, né, infelizmente, uma policial baleada, o senhor se recorda qual foi a reação do acusado? Se ele agiu com desprezo, com indiferença, ou ele ficou surpreso, né, ficou assustado? Ele também, junto com vocês, tomou conhecimento que ela tinha sido baleada? Se o senhor se recorda desse momento, por favor. Eu tenho a impressão que ele não dificultou a prisão dele naquele momento e até colaborou para que ele mesmo fosse preso ao tomar conhecimento de que ele havia baleado uma policial, mas a reação psicológica dele eu não posso inferir nesse momento. Não consigo recordar. Tá bem. Um outro ponto relevante é que o Anderson estava preso 1º de abril e cerca de 2 meses depois, inclusive os policiais eles falam aqui, a residência do Anderson ela foi alvo de cerca de 35 disparos de arma de fogo. Ou seja, o Anderson preso, recolhido no sistema prisional, a residência dele, que ele já não morava mais lá, que ele se mudou exatamente por isso, a residência dele foi alvo de disparos, 31 disparos de 9 milímetros, teve disparo de .45 e disparo de .40. E eu perguntei para o policial se ele tinha conhecimento disso, se ele sabia alguma informação acerca disso. 25 minutos e 16 segundos. Depois, cerca de 1 mês depois, existiu uma ocorrência policial na residência dele, que ela teria sido realizado disparos de arma de fogo. Até o Luft, na época, fez contato comigo para a gente poder abrir, para ele, né, poder entrar e poder verificar isso. Eu vi que foi feito até um BO a respeito disso. E eu não sei se o senhor tomou conhecimento na época desse fato envolvendo a residência do acusado. Após os fatos, a senhora menciona? Isso. Eu tenho a ideia de que o imóvel dele, após os fatos, realmente teria sido invadido por alguém, teria tido alguma tentativa de homicídio ali naquela região. Mas não recordo exatamente se foram só tiros disparados. Eu me lembro que a gente teve um problema e a gente andou fazendo algumas investigações na volta ali, andei colaborando com o pessoal da investigação, prestando apoio. Mas não lembro exatamente o que tinha acontecido. Mas com certeza foi alguma situação relacionada a alguma quadrilha tentando tomar o ponto, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro disso. E que talvez alguém tivesse sido alvejado, algo nesse sentido. Isso aí. Eu preciso também passar um trecho do depoimento do policial, porque vocês têm que ter acesso à prova que a gente tem aqui. 27 minutos e 48 segundos. Quando eu pergunto para ele qual é o motivo local, inclusive, que o senhor chega à conclusão acusado, que ele... Eu lembro dele mencionar isso, que o local era de interesse de outras facções criminosas e que ele estaria sendo pressionado a sair do local. E que, por conta disso, acho que após ele ter saído do local, outros tentaram tomar o ponto. Porque é um local onde há, por algum motivo, interesse de outras facções criminosas. Sejam as facções adversárias ao seu cliente, Sim. Não sei dizer exatamente quais, realmente teriam tentado entrar no imóvel, e aí eu não sei qual foi o desdobramento dessa investigação. Essa investigação Isso não aí. desceu para o O policial Douglas foi muito esclarecedor, porque até um presente momento eu tinha o depoimento dele em sede policial e eu precisava, de alguma forma, saber se havia maiores desdobramentos para que ele concluísse para a elucidação, para a conclusão do que aconteceu aqui.
eu gostaria de passar o depoimento do policial Jandir, é o policial que diz que trabalhou mais de 30 anos, né? Ele tem mais de 32 anos de polícia. E eu perguntei para ele, porque conforme eu disse, o Anderson teve a residência dele ingressada por esses policiais em pelo menos 6 vezes aí, que eu contei. Coloca 1 minuto e 48 segundos. Em todas elas que o senhor cumpriu, o senhor disse que algumas, eu prevejo que são mais de 2, tá? Qual foi o comportamento dele? Como é que os senhores cumpriram os mandados? Como é que se desenrolou isso? Normal, a gente chegou na casa, né? Ele, dependendo da situação, eu não me lembro se em todos nós arrombamos a porta, mas eu acho que não, né? A gente entrou na casa, fez a revista, ele nunca havia nos enfrentado a polícia. Isso nunca aconteceu. Sempre foi um mandado de busca normal, como todos os outros. Da fala do Jandir, eu acho relevante. 11 minutos e 49 segundos. Eu pergunto se ele presenciou o Anderson na frente, efetuando disparo em direção aos policiais. 11 minutos e 49 segundos. Muito nervoso, né? E a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Prender, né? Recolher o revólver e prestar socorro ao colega. 11 minutos e 49 segundos. Isso aí. Viemos. O senhor, na ocasião, presenciou o acusado Anderson na frente do imóvel, efetuando esses disparos? Não. Foi de dentro da casa. Pode continuar. Continua. Eu vi que o doutor promotor lhe perguntou se o senhor já conhecia o acusado e já havia cumprido mandados de busca em outras ocasiões, e eu vi que o senhor disse que sim. Eu preciso lhe perguntar se nesses cumprimentos, nessas idas, se em algum momento o Anderson agiu de uma forma violenta, agressiva, resistindo à prisão ou reagindo à abordagem de vocês, autoridades policiais? Não, nunca. Ele nunca tinha reagido. E esses policiais que hoje, lamentavelmente, acabam fazendo parte da denúncia do Ministério Público, eles já tiveram na casa dele em mais de uma oportunidade e o Anderson ele nunca reagiu à prisão. Eu perguntei para o Jandir se, quando o Anderson tomou conhecimento que havia baleado a Laline, a reação dele, se ele agiu com indiferença, com desprezo, ou se ele ficou surpreso, se ele tem algo que ele pode nos dizer que se recorda. Aqui ele não recordou, mas na época eu lembro que ele recordou. É 16 minutos. E 1 segundo. Não. Se o senhor se recorda de ter giroflex, terem luzes, sirenes, se o senhor se recorda de alguma emissão de um som sonoro? Não tinha. Não tinha? Tá. Não. Pode colocar agora, quando eu pergunto para ele do ânimo do Anderson, é 16 minutos e 47 segundos. Se pudesse nos descrever, se ele ficou... eu vi que o senhor usou a palavra agitado, mas sim, ele ficou surpreso, ou ele fez pouco caso, ou ele agiu com indiferença? Não, ele ficou agitado, ele ficou surpreso por ter acertado a colega. Pausa. O Jandir
quando perguntado, e falou de forma clara ali, que inclusive ele ficou surpreso quando ele viu que tinha acertado a Laline. Então, quando eu tive a oportunidade de estar presente na audiência, de fazer questionamentos, eu tive a certeza de que, de fato, o Anderson ele não tinha conhecimento que eram os policiais no momento do ingresso. Volto a falar para vocês, eu não estou dizendo aqui que os policiais não anunciaram que eram policiais. Não dissemos isso. Pelo contrário, ele fala que não ouviu. Mas quando ele ouviu a voz do Jandir, por quê? Policial que já esteve na casa dele em pelo menos mais de 2 oportunidades, de forma imediata ele obedeceu os comandos do Jandir, ele se rendeu, ele entregou a arma que ele ainda tinha com 6 munições, sendo que haviam 6 policiais dentro do pátio, aliado ao fato de que, conforme eu expliquei para vocês, o crime que ele estaria praticando naquele momento para fazer com que ele investisse contra a polícia não tinha maior gravidade. Ele não tomaria a decisão de enfrentar 6 policiais, correndo risco, porque o Ministério Público ele fez uma acusação que ele seja condenado por 6 tentativas e que as penas sejam somadas. Eu disse para ele, eu digo, o Ministério Público, ele coloca ali, isso dá um somatório de cerca de 65 anos de prisão, a 70 anos. E tem mais que 40 anos, a visão comprometida. Então, esse excesso houve, há uma denúncia, em que pede que ele seja penalizado por cada tentativa e as penas sejam somadas. Volto a falar para vocês, uma pessoa que estava de tornozeleira eletrônica, investir contra a entrada da polícia, e sendo que, naquele momento ali, se o intuito dele era fugir, porque, de certo, tinha uma ordem de prisão, vocês conseguem entender que ele não conseguiria fugir. Ele estava monitorado pelo Estado, em tempo integral. Eu quero mostrar para vocês o depoimento do policial Eduardo Rode, deu testemunho aqui, extremamente fragilizado, é dolorido ter que estar aqui nessa situação. É muito dolorido ver os policiais civis dessa forma. Isso me dói e de fato. Então, eu compreendo as perguntas que fiz e ele não está, né, ele não se recordar das respostas, mas eu tenho o vídeo dele, ele deu depoimento também, na fase de juízo ali, para que a gente discuta a prova. E aí eu perguntei para ele, eu digo, porque ele disse aqui, né, que já esteve na casa do Anderson. E eu perguntei, policial Eduardo, eu não me recordo se foi eu ou o promotor. Se o senhor já esteve lá, como é que foi a recepção do réu? E ele responde, é 14 minutos e 8 segundos. Tomar o depoimento, doutor. A respeito dessa primeira prisão de receptação, o senhor se recorda como foi? Se foi um cumprimento de busca ou se foi uma prisão em flagrante? Sim, era um cumprimento de busca. E aí, quando nós chegamos na casa lá, tinha um rapaz no portão. E aí ele gritou, chegou a polícia. E aí, nisso, já nos receberam, a gente entrou normal, estava o portão aberto, o guri já gritou que era a polícia ali. Daí a gente explicou para ele, mostrou o mandado, estamos aqui para mandar. E aí seguiu a ocorrência. Foi bem tranquilo aquele dia. Tá. E aí eu vi que o senhor relata esse outro momento que ele... Eu perguntei para o policial, porque de fato eu olhei e na última prisão do Anderson, em 2021, que foi o que resultou ele ficar em casa, em prisão domiciliar em um período para curar a vista, o policial Eduardo que fez a abordagem dele. Então o policial conhecia ele de outras oportunidades, então eu fiz questão de fazer a pergunta para que fique suficiente esclarecido aqui que, de fato, os policiais que deram testemunhos aqui já foram na casa dele em outras oportunidades, e mais de uma oportunidade. Eu tenho o depoimento do policial Luft. É um policial
civil que eu, enquanto advogada de defesa, porque não tenho nada a temer, eu estou trabalhando com a verdade, eu pedi que ele fosse chamado porque desde 2016 o Luft conhece o Anderson. Isso dito por ele. Eu quero que tu coloque 1 minuto e 11 segundos. E aí eu prometo que eu paro. Vocês estão cansados. Se tu já efetuou a prisão do Anderson em alguma oportunidade, e quantas vezes, né? Se o senhor pode contar. Eu fiz a prisão do Anderson Pico. A primeira vez foi em setembro de 2016, por tráfico de drogas. Depois foi em janeiro de 2021, também por tráfico de drogas. E em setembro de 2021, por receptação. Tá bem. Eu ia lhe perguntar se, em alguma dessas oportunidades, o senhor chegou a cumprir mandado de busca na casa dele. A receptação eu tenho certeza que foi mandado de busca. O tráfico em janeiro de 2021 foi uma abordagem na entrada do cassino, e a 2016 não seria precisar, doutora. Tá bem. Essa abordagem que o senhor fala de 2021, né? Eu ia lhe perguntar se nessa abordagem houve alguma resistência do Anderson, houve alguma reação à abordagem policial, ou, né, ele obedeceu os comandos ou não. Se o senhor puder nos relatar, por favor. Não, foi um monitoramento que nós estávamos realizando como sendo ele nosso alvo. Foi feita a abordagem, ele prontamente obedeceu aos comandos que foram dados no momento da abordagem, não teve nenhum tipo de reação. Tá bem. E essa vez da receptação, que o senhor se recorda de ir até o domicílio dele, o senhor sabe nos dizer como foi o comportamento dele com a chegada dos policiais até a casa dele? Sim, doutora. De um modo geral, inclusive nessa de 2016, as vezes que eu participei da prisão do Anderson, ele nunca chegou a, como é que eu vou lhe dizer, descumprir ou desobedecer ou subir o tom nas participações que eu tive nesses cumprimentos das prisões dele. Nunca tive nenhum problema com ele, nem a equipe nas vezes que nós fizemos essas prisões nele. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta, Luft, só um momento. Sim, senhora. Suficiente. Esse é o policial Luft, que de fato conhece o Anderson desde 2016, esteve na casa dele em todos esses anos, cumprindo mandado de busca, né, indo até a casa dele, prendendo ele em flagrante. E ele é extremamente claro na fala dele. Quando, em juízo, ali, quando se discutiu os depoimentos, eu ouvi o depoimento dele e eu tive a certeza de que o que eu sustentei para o Anderson, ao longo do processo dele, que a única diferença que tem, eu não estou dizendo que ele não atirou em direção aos policiais. E, de fato, ele atirou em direção aos policiais. O que eu estou dizendo para vocês é que eu estou extremamente convencida da ausência do ânimos. O ânimos é a vontade, a intenção de tirar a vida. Isso, de fato, com todos os elementos que eu provei aqui, eu não senti convencimento. E disse aqui, reproduzi depoimentos dos policiais que foram as vítimas aqui. Eles estiveram sentados aqui no dia de hoje, eu imagino o quanto foi difícil para eles estar aqui, sabendo o que aconteceu com a colega. Eu me solidarizo de forma absoluta com eles, mas eu não posso deixar de discordar e concordar que o Anderson, na ocasião, sabendo que eram policiais, ele quis assumir o risco de tirar a vida dos 6, sendo que não havia motivo. Eu não estou convencida de nenhum motivo, porque ele estava em casa, ele não fez boletim, mas a residência dele foi alvo de 17 disparos. 2 meses depois da prisão dele, foram 35 disparos. Em nenhum momento ele chegou para vocês e disse assim,
eu não tive envolvimento com crime, eu não fui traficante, de fato, ele foi extremamente verdadeiro, mas eu peço que vocês condenem ele pelo que ele está submetido a julgamento aqui. Não vão para casa pensando que o passado dele pode influenciar vocês a tomar essa decisão aqui, de acordo com as provas que eu estou mostrando. Volto a repetir. Ministério Público, 6 tentativas. Pena, parte de 65 pode chegar a 70 anos de prisão. É o que o Ministério Público pediu na acusação inicial. E eu, por ser advogada de defesa, não venho aqui pedir absolvição. Pelo contrário, quando o Anderson decidiu comprar uma arma, independente se fossem criminosos ou policiais ali naquela circunstância, vocês conseguem entender que da decisão dele, seja na basculante, como disse o doutor promotor, seja da basculante onde o réu falou de acordo com o depoimento dele, seja de dentro da casa, onde mostra ali as marcas de disparo. Eu demonstro para vocês que ele não teve essa intenção, esse desejo, essa vontade de tirar a vida. E da mesma forma eu digo aqui que eu não escondi em nenhum momento o passado dele. E de fato, só que aqui ele não está submetido para ser punido pelo passado dele. Vocês têm que julgar exatamente, é prova. Eu tenho o maior respeito pela instituição do Ministério Público, o Dr. Márcio, meu professor na faculdade. Ele tem os argumentos dele, as alegações dele, eu tenho a minha, que estou extremamente convencida. E o júri é isso. Vocês precisam analisar os dois lados e dar uma decisão com base no que vocês concluírem. E eu não quero que vocês, na hora de votar os quesitos, que vocês se contaminem pelo passado do Anderson. Porque, de fato, ele registrou envolvimento. A última prisão dele é 2021. A gente está em 2022, 2023, 2024. Já se passaram, desde aquele último registro que o Dr. Fernando mostrou, agosto de 2021, onde ele pede uma droga para vender, o que ele me diz é para pagar a dívida da droga que ele perdeu quando ele foi preso em 2021. Ele não mais registrou nenhum envolvimento criminoso. Eu ouvi coisas horríveis aqui, que ele tem antecedente por homicídio, ele não tem. Eu ouvi algo que me doeu, porque quando o Anderson foi condenado, e chegou um determinado momento, porque aqui no Brasil a gente não cumpre pena no regime fechado o tempo todo. Na hora de progredir de regime, o juiz da execução, o doutor Afonso, ele pede o quê? Deixa eu ver os antecedentes criminais do acusado, para saber se ele se envolveu em novo delito, mesmo de dentro da cadeia. Tem celular dentro do presídio. Ele poderia muito bem ter continuado traficando de dentro do presídio. Então ele pede os antecedentes, ele pede a conduta do Anderson. Ele tem uma boa conduta? Ou ele é um preso que tem envolvimento histórico em falta disciplinar dentro do presídio? O juiz pergunta. O juiz pergunta, com a lei nova, se o Anderson... Isso aqui é de praxe. Quantos clientes eu tive que não saíram em tempo de sair do sistema prisional? Para análise de benefícios, consulto se Anderson pertence à facção ou organização criminosa. Isso aqui é uma consulta que a VEC de Pelotas, que é o órgão que cuida da progressão, pergunta para o núcleo de inteligência. Está vendo aqui? Em tese, ele não é integrante. Eu tenho aqui um dado válido em que um juiz, onde executa a pena que ele está em cumprimento, disse que, em tese, ele não faz parte. Ele tem uma boa conduta, mostra. E concedeu para ele a progressão de regime. Faz cerca de 7 meses que ele está em prisão domiciliar, em cumprimento de pena. Aqui, ó, isso aqui é um outro documento que o preso tem que ter uma conduta plenamente satisfatória no interior do sistema prisional. Isso aqui é perguntado, está vendo que é assinado pelo diretor e ele preencheu o requisito. Mantém conduta satisfatória. Mostra a decisão que ele progrediu de regime. E aí, só aí, tem que passar pelo Ministério Público da execução penal, para ver se ele preenche os requisitos, para dar um parecer concordando, para ir para a mão do doutor Afonso. E, de fato, está aqui. No caso em concreto, de acordo com o relatório,
Ele atingiu o requisito objetivo para a progressão em 6 de fevereiro. Comportamento, ostenta bom comportamento carcerário. Acolho a promoção do órgão do Ministério Público, que é o que fiscaliza o cumprimento de pena. Defiro ao apenado a progressão para o regime semiaberto. E por isso que ele está aqui. Ele não tem prisão decretada nesse processo que a gente está discutindo aqui. Ele não teve decisão de prisão. Ele teve em um primeiro momento, depois ele teve a oportunidade de responder o processo em liberdade. Então, nesse processo que estamos discutindo aqui, ele está em liberdade. Está de tornozeleira, em cumprimento de pena, por os 3 anos do tráfico privilegiado. E lembra essa situação, que ele estava com meio quilo de crack, que a polícia abordou, que ele ficou em prisão domiciliar? Ele foi condenado a uma pena de 6 anos, quase 7 anos. Cumpriu a fração que a lei determina. O juiz autorizou a saída dele do sistema prisional. A condenação que o doutor fala de 8 anos é uma condenação que ele recebeu, mas está em grau de recurso. Ainda tem o direito da defesa recorrer da decisão para modificar. Então, é uma decisão aqui da cidade, na verdade. Então, o que eu mostro para vocês aqui, e eu não estou falando algo que eu não comprovo. Vocês conseguem concordar que, enquanto advogada, eu falo, eu externo e eu demonstro aqui. Eu não estou sustentando algo que eu não provo. Está aqui. Então, eu volto a repetir que não estou convencida de que, de fato, ele tinha total ciência, que eram policiais, 6 tentativas, o crime que ele tinha, porte de arma de uso restrito, pena a partir de 3 anos, ou seja, não se admite nem prisão. Vocês têm noção disso? Ele vai decidir atirar em 6 policiais, a pena parte de 12 anos. Ministério Público quer que chegue a 65 anos. Do que ele ter conhecimento, que eram, e ele se render. Está ali o crime que ele tinha. E ele, se penalizado por isso fosse, talvez, na época, o delegado arbitraria até uma fiança para ele, para que ele fosse liberado na delegacia. Não tem motivo ele ter investido contra os policiais. Demonstrei através dos depoimentos aqui, porque estou convencida, os policiais foram ouvidos, Juliette, tive mais de uma oportunidade da casa do Anderson, mais de uma. Ele nunca reagiu à abordagem. Ele sempre colaborou, ele sempre obedeceu os comandos, ele sempre respeitou. Uma pessoa que estava de tornozeleira eletrônica, ele é monitorado em tempo integral, os passos dele. A central de monitoramento eletrônico, ela tem um serviço de que, de fato, é 24 horas o alerta. Então, eu não imagino como, naquela ocasião, ele decidisse enfrentar os policiais com o intuito de fugir, foragir, com uma tornozeleira eletrônica. Eu vou mostrar o documento. Mostra que ele estava em prisão domiciliar, o tempo que ele ficou. Hã? A do monitoramento? Para baixo. Aqui, tempo que ele ficou de tornozeleira. Estou provando que eu estou dizendo que ele estava há 1 ano e 2 meses e vou demonstrar. Isso aqui é um Instituto Penal do Monitoramento Eletrônico, é quem vigia, inclusive, ele pediu autorização para estar aqui, para comparecer no julgamento dele. Está aqui. O indivíduo esteve monitorado aqui, 18 de março. Aqui, 3 de setembro a 11 de abril. O fato aconteceu dia 1º de abril, está aqui. Ou seja, dia 18 de março ao dia 2 de setembro, 3 de setembro até 1º de abril. Eu não estou dizendo para vocês que ele estava de tornozeleira eletrônica. Eu estou comprovando. Ele estava há 1 ano e 2 meses. Aí eu pergunto para vocês, tendo conhecimento que eram os policiais, ele ia assumir o risco de atirar contra a vida daquelas pessoas que tiveram em várias oportunidades, ele nunca reagiu. Monitorado pelo Estado, ele não conseguiria nem fugir dali. Então, eu tenho pleno convencimento de que, de fato, ele não tinha
o conhecimento, mas que tão logo ele tomou conhecimento, ele ouviu a voz do Jandir, lembra? Ele ouviu a voz do Jandir e obedeceu os comandos imediatamente. Isso aqui é uma foto que a polícia tirou. Né? A gente tem aqui... 20 minutos restantes, tá, doutora? Tá bem, obrigado, doutor Bruno. A gente tem uma arma, onde tem 6 munições aqui. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que quer ter a intenção de tirar a vida de alguém, ele vai entregar a arma, que ainda restam, 6 munições, ele vai se render de forma espontânea, voluntária? Eu não estou convencida. E eu quero que vocês julguem ele de acordo com as provas que eu estou mostrando. Não se influenciam pelo fato dele ter um passado violento. Não se influenciem porque ele não é líder de organização criminosa. Outros são os líderes. Talvez ele é o cara que o grande traficante utiliza. Na verdade, eu sou muito verdadeira quando digo para eles, né? Vocês são assediados ali, vocês são usados por esses grandes traficantes. Por que grande traficante tem uma casa humilde? O poder, teoricamente, de envolvimento dele com o tráfico de drogas, segundo o Ministério Público, vocês acham que ele ia morar naquela casa ali? A casa que sofreu pelo menos 17 disparos de arma de fogo. Um grande traficante. Talvez a pessoa que ele se comunicava, eu posso concluir que sim. Isso porque muito bem pontuado pela delegada Lígia, do qual tenho total admiração. Sim, a gente foi a cidade mais violenta. E, de fato, esses homicídios eram decorrentes entre os próprios envolvidos com a prática de tráfico de drogas. Então, para concluir, e para vocês compreenderem qual é a tese da defesa aqui no plenário, eu jamais viria aqui enquanto advogada, porque respeito à instituição, total. Eles, desde o primeiro momento, eles garantiam o direito constitucional do Anderson de me chamar, de constituir um advogado, eles comunicaram a prisão do Anderson para um familiar, eles fizeram tudo certo. E eu não estou aqui para dizer que não. Tudo certo. Inclusive anunciaram que eram policiais quando entraram na casa dele. Ele não ouviu. E eu demonstrei os motivos que ele não ouviu. Então eu não poderia, enquanto cidadã rio-grandina que sou, eu venho aqui pedir o quê? Que sim, o Anderson, quando ele assume adquirir aquela arma, conforme pontuado pelo membro do Ministério Público, ele assume adquirir aquela arma e no momento que tu aponta um gatilho, naquele primeiro momento, se fossem criminosos, da forma que ele imaginou, vocês conseguem entender que ele produz uma lesão? Produz uma lesão, isso é fato. E ele tem conhecimento disso. Então, nada mais que ele ser punido. Vocês conseguem entender que ele causou uma lesão e uma policial que estava fazendo o trabalho dela, ela estava fazendo tudo certo. Então, nada mais obrigatório ele ser punido. Eu jamais viria aqui pedir que os jurados absolvam ele. Não. Eu vou mostrar os laudos periciais da Laline. Eu vou mostrar o último laudo dela, que fala a condição de saúde dela agora. Esse laudo é de outubro desse ano. O que eu pude perceber? Que a policial Laline, graças a Deus, tinha um helicóptero. Graças a Deus, os policiais se dedicaram de forma absoluta à vida da policial. E eu não pensaria diferente se fosse eles nessa ocasião. Mas vocês conseguem entender que no momento que o Anderson ele decide ter aquela arma e que, de fato, ele aponta, ele produziu uma lesão nela, grave. A Laline ficou afastada por mais de 30 dias das atividades dela. Vocês conseguem entender? A Laline, fora ficar afastada, a lesão que ela teve resultou perigo de vida. Tem laudo que fala isso. Eu peço que os senhores jurados condenem ele por lesão corporal grave. Porque, de fato, da conduta que ele teve, houve um resultado. Vocês conseguem entender que quando ele decide ter uma arma, independente se são criminosos ou não, da forma que ele colocou, vocês conseguem entender que ele produz, da conduta dele, da decisão em atirar, tem um resultado.
Então é nada mais justo do que ele ser punido por isso. E eu peço isso. Como pessoa que vive nessa sociedade, conviveu com alto índice de criminalidade, o Anderson, da forma que eu demonstrei aqui para vocês, de fato ele adquiriu aquela arma, uma arma .40 com numeração, eu deixei claro para vocês, equiparada a um crime praticado, o que vale. O depoimento do Anderson é muito semelhante ao dos policiais. O que eu sustento aqui é que ele não teve o animus necandi. É uma palavra difícil. Sabes o que é isso? É a intenção de tirar a vida. Porque fiquei suficientemente convicta disso. Sabe quando? Quando eu ouvi o depoimento dos policiais. Cada um dos policiais. Então, em um primeiro momento, eu tinha os dados na fase policial e, posteriormente, eu tive a oportunidade de perguntar o que o Anderson me disse. E eu duvidei. E quando eu perguntei da forma que eu mostrei aqui, os policiais não titubearam. Eles foram extremamente esclarecedores, cada um deles. Eu tenho mais trechos para passar, meu tempo é curto. Eu digo que eu tenho muitos detalhes e muitos argumentos, e eu tenho 1h30. E é pouco tempo. Eu espero ter sido a mais esclarecedora possível, que vocês compreendam o que me levou a concluir que, de fato, o Anderson ele não teve a intenção, o conhecimento que eram policiais, porque ele jamais teria tirado. E eu provei isso, porque os policiais estiveram na casa dele em mais de uma oportunidade. Graças a Deus, isso aqui foi um laudo que eu pedi, que saiu um peso dos ombros. O quê? O policial Laline chega ao exame caminhando sem dificuldades. Expressa-se normalmente, compreendendo o que lhe é perguntado. Responde de acordo. Relata retorno às atividades de trabalho. Vocês não fazem ideia do alívio para mim e para o Anderson. Porque independente dele ter um passado envolvido com tráfico de drogas, ele é um ser humano, ele tem sentimento. Ele é uma pessoa, a vida dele tem valor perante a sociedade, ele é uma pessoa. Então, de fato, relata retorno às suas atividades laborais, em cargo administrativo junto à Polícia Civil. Continua em acompanhamento neurológico e psicológico com bom controle das convulsões e dos picos de agressividade. No momento do exame, a periciada encontra-se em bom estado geral, com recuperação dos danos pelo trauma. Isso aqui me trouxe alívio, porque desde o primeiro momento que tomamos conhecimento do que aconteceu, é desesperador, porque ele não teve a intenção de tirar a vida de nenhum dos policiais que estavam ali. Mas, da lesão produzida, de fato, é uma lesão que resultou perigo de vida, ela ficou afastada do trabalho e ele tem que ser penalizado por isso. Então, o que eu peço, houve o fato? Claro que houve. O réu confirmou. Ele foi o autor dos disparos? Claro que foi. O jurado absolve? Se vocês quiserem, vocês podem. Se ainda assim discordarem de mim e disserem, estou convencida, Juliette, que ele não tinha conhecimento que eram policiais. Vocês podem. Mas, se acatarem o meu pedido, eu quero que ele saia daqui punido por lesão corporal grave, porque no momento que ele decide ter uma arma, independente se são criminosos, quando a gente aperta o gatilho, produz uma lesão em uma pessoa, se o disparo atingir, e produziu. E ele tem que ser penalizado. Então, eu sustento isso. E não poderia fazer diferente. Quem conhece o meu trabalho, a minha índole enquanto advogada, que respeita de forma absoluta os policiais, total, nunca tive problema nenhum, conheço todos, trabalho com todos, tenho respeito, admiração, eles me protegem o tempo todo. Então, eu sustento exatamente isso. Eu comprovei de forma absoluta aqui que ele não teve a intenção, que ele não sabia. Vocês não podem se influenciar. Porque ele é ex-traficante, ou porque em agosto ele adquiriu uma droga para vender, e está ali, a gente não esconde. O promotor, com toda razão, mostrou. Eu esqueci. Sabia? Eu esqueci de mostrar.
porque inclusive estava ali. Então, eu sabia que o senhor ia me falar isso. Estava preparado para isso. O que o promotor está querendo dizer? Que a pena de lesão corporal, segundo o entendimento dele, é muito branda, é pequena. É uma pena que vai de 1 a 5 anos. Mas sabe o que eu devolvo para vocês? É de 1 a 5 anos, mas por um cidadão primário, um cidadão que nunca foi preso antes. O Anderson, só para vocês conseguirem entender, o Anderson está em cumprimento de pena. O Anderson, na verdade, ele deve cerca de 5 anos de prisão. Então, se o juiz, na hora de aplicar a pena dele, se vocês decidirem que, de fato, ele praticou uma lesão corporal grave, essa pena é executada nele, e o doutor Afonso, que acabou de progredir ele, toma conhecimento. Então, ele volta para o sistema prisional. Porque a pena dele soma, passa de 8 anos. Ele volta para o sistema prisional. E ele precisa cumprir as frações todas de novo. O tráfico privilegiado, uma fração. O tráfico hediondo, que ele foi penalizado a uma pena de 6 anos, dessa vez de 2021, ele precisa cumprir a fração de cumprimento de pena e da lesão corporal. Eu não tenho culpa se o Código Penal ele estabelece essa dosimetria de pena. Mas o meu objetivo aqui é exatamente isso, é transmitir para vocês a minha fala, e eu acho que é muito importante, porque o advogado de defesa é um instrumento dele, ele tem esse direito, a lei dá esse direito para ele. Então, eu procuro, em todos os plenários que fiz, o último plenário que eu fiz foi em fevereiro desse ano, com o Dr. Marcelo Fischer. Então, eu tenho esse perfil, e, de fato, eu jamais viria hoje aqui para pedir absolvição. Porque, de fato, ele tem que ser penalizado, de acordo com a culpabilidade dele. Quando esse laudo chegou ao nosso conhecimento, vocês não conseguem imaginar o coração da gente. Porque, de fato, eu tenho outros processos, outros clientes, mas a minha vida para ali, porque sou muito dedicada na defesa de quem me procura, e eu sempre tenho que ter aquele sentimento de que eu falei tudo o que deveria falar. Eu dei o meu melhor. Vocês conseguem entender o medo que eu tenho de esquecer algum detalhe aqui desse caso? E eu espero ter falado de todos os argumentos, de tudo que eu pude falar aqui, porque realmente a minha fala, ela não é pautada ao vento. Não. Tudo que eu falo, eu comprovo. Então, eu fui extremamente verdadeira no momento em que ele, de fato, ele assume a pessoa que ele foi, o registro de envolvimento que ele teve. Fui extremamente leal à prova do inquérito. Isso tudo que eu mostrei está no processo. Aos motivos que me levaram, deixar claro a ausência de conhecimento que ele tinha, que eram policiais, só que tão logo ele viu que era, ele parou. Mostrei todos os elementos. Mostrei o depoimento dos colegas que, lamentavelmente, foram vítimas nessa tragédia. Graças a Deus, eles não foram baleados. Eles não foram atingidos. Mas, lamentavelmente, a policial Laline foi atingida. Ela passou cerca de... O Gustavo deu depoimento aqui, o marido dela, cerca de 1 mês internado. Ela ficou afastada do trabalho. A lesão resultou perigo de vida. Então, nada mais justo do que reconhecer a culpabilidade dele. Mas imploro, não se contaminem e não julguem ele pelo passado dele. Vocês vão para casa depois daqui. E vocês precisam ir com a sensação de que deram o melhor de vocês e decidiram de forma justa. Porque injustiça é horrível. E vocês decidiram de acordo com a prova do processo. O que eu mostrei aqui, o depoimento dos policiais, os documentos, a minha fala toda ela é pautada em elementos nesse processo. Eu não estou só aqui falando, eu estou provando. Então, eu peço que sim, querem absolver, vocês têm esse direito.
Mas eu quero que ele seja penalizado. Não tem culpa. Se, de acordo com o entendimento do Ministério Público, 1 a 5 anos é pouco, né? Não. Nas 5 consequências minutos, que ele doutora. dá, traz resultados danosos. Ele está em cumprimento de pena monitorado. Ele deve cada passo dele ao juiz da execução, entendeu? Então ele não pode ter um deslize. Ele não pode ter dirigir sem habilitação, por exemplo. Ele não pode ter nada. Então, no momento em que sai uma decisão aqui e chega ao conhecimento do juiz, ele sofre consequências. E, dentre elas, é voltar para o sistema prisional. Então, eu peço isso. E não poderia pedir diferente. Que ele seja penalizado. De acordo com a culpa dele. Eu quero que o senhor faça isso. E contra os 5 policiais, o que eu pude observar? Eles não foram atingidos na ocasião. Isso, nossa, na hora ali, poderia ter sido diferente, não tenho dúvida disso, mas graças a Deus eles não foram atingidos. E, da mesma forma, conforme eu disse, o Anderson não tinha conhecimento que eram eles. Se tivesse, não teria tirado. Então, eles não tiveram uma lesão corporal. Eles correram um risco. E eu não duvido disso. Porque quando meu cliente decidiu comprar aquela arma e efetuar os disparos, de fato, a gente sabe que uma munição, quando atinge alguém, ela causa uma lesão. Graças a Deus, nenhum deles foi lesionado. Então, o Anderson está sendo acusado de 6 tentativas. Existe uma agravante ainda, porque eles estão dizendo que o Anderson quis matar os 6 policiais e a pena dele tem que ser aumentada porque eram órgãos de segurança pública, eram policiais no exercício da função. Então, o juiz vai perguntar para vocês, senhores jurados, os senhores mantêm a qualificadora de que, fato, o Anderson, nessa ocasião, quando deu os disparos, ele acabou atirando contra policiais no exercício? Vai ser perguntado isso. Isso é algo que dobra a pena da pessoa. E eu digo para vocês que eu estou extremamente convencida de que, primeiro, se ele não tinha conhecimento dos policiais ingressando, mas quando ele tomou conhecimento, ele imediatamente parou. Para ter essa qualificadora, ele tem que ter consciência, a intenção, a vontade de tirar a vida. Estou vendo que são policiais e eu vou investir. Eu vou tirar a vida. Estou vendo que são policiais entrando aqui. Isso não aconteceu. Então, fiquem livres para decidir da maneira que julgam adequada, senso de justiça. Eu não quero nenhuma influência externa. Ministério Público, Defesa, pontuei os meus argumentos. Dr. Márcio, meu professor, pontuou os argumentos dos quais ele chegou à conclusão de que, de fato, o Anderson quis tirar a vida. Eu discordo, com toda a educação do mundo, do entendimento do promotor. Eu vou encerrando a minha fala. Espero ter sido extremamente esclarecedora e peço, parece um pouco clichê para pedir isso, né? Mas eu peço que vocês analisem tudo e julguem com a convicção de vocês. Independente da decisão que for. Vocês têm essa liberdade. E eu encerro aqui, agradeço. Vocês estão fisicamente cansados, dá para ver a fisionomia, quantas horas a gente está aqui, né? Então, eu vou encerrar minha fala. Agradeço a atenção, vi que o tempo todo vocês olhavam esses papéis que foram entregues para vocês, pude observar o interesse de cada um de vocês, até no meio da fala da Defesa do Ministério Público, vocês olhando ali. Então, eu fiquei muito contente com a dedicação e o interesse de cada um de vocês aqui. E eu só tenho a agradecer por isso. Tá bem? Obrigado.